sem teu apoio. Com tua mão, ó meu Senhor, segura minha, pois não me atrevo ao passo só, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não darei, eu só iria fraquejar, eu andaria a vacilar, sem tua mão a me sustentar. Mas se tua mão me segurar, eu correrei até voar. Subirei apoiado em ti. Boa noite, amados irmãos e irmãs, paz e cruz. É com grande alegria que nós estamos iniciando mais um encontro. Que tal um café? Nessa dinâmica onde nós estamos falando de vocação como uma escolha que faz sentido para as nossas vidas. Então nós queremos acolher cada um de vocês que se encontram aqui participando conosco. Queremos dizer para você, irmão e irmã, seja muito bem-vindo. Nós queremos com grande alegria dizer que você faz parte daquilo que nós estamos falando, porque todos nós temos uma vocação, todos nós vivemos uma vocação e o Senhor nos chama para correspondermos com grande alegria ao chamado que Ele nos faz para cada um de forma particular. Eu sou Mariana, consagrada da Comunidade Católica Nascidos da Cruz, e nós estaremos neste tempo partilhando conosco desta graça. Amém, Alane? Amém. Boa noite, paz e cruz. Boa noite, paz. Sou a Alane, consagrada da Comunidade Nascidos da Cruz, e é uma graça poder mais uma vez estarmos celebrando as nossas escolhas, né? Mais do que isso, celebrando as escolhas que nós fazemos a partir daquilo que Deus nos aponta e vai nos direcionando. Então, que nós possamos rezar, né? Entregar esse momento ao Espírito Santo, pedindo a Ele que conduza da melhor forma, da forma como Ele mesmo desejar, para que o nosso coração esteja sempre aberto àquilo que o Senhor tem para nos falar e que o Senhor tem nos falado nesses dias, nas nossos encontros, no momento em que nós paramos para escutar o Senhor. Então, que o Espírito Santo venha verdadeiramente adentrar no nosso coração, na nossa mente, na nossa memória, em tudo aquilo que nós somos, para que nós possamos ser verdadeiramente entregues a essa vontade do Senhor, a esse Espírito que nos cumula de bens, que nos cumula de dons, que nos capacita. Nós temos um Deus que nos chama, mas um Deus que nos chama e nos capacita para realizarmos a vontade dEle. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós, vem nos conduzir nesse tempo, Espírito Santo, vem abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para que estejamos atentos e abertos à Tua vontade, para que possamos, ao ouvirmos, poder também responder com qualidade a tudo que o Senhor tem nos ensinado, a tudo que o Senhor tem nos colocado como direcionamento, como propósito de vida. Nós entregamos a Ti, Espírito Santo, todo esse tempo, todos os nossos irmãos que rezam, que participam, que estão conosco nesse tempo, para que as suas vidas sejam totalmente envolvidas pela graça do Teu Espírito, assim como foi a Virgem Maria envolvida pela sombra do Espírito Santo e esteve repleta dessa presença de Deus. Nós possamos também, cada um de nós, estar repletos da presença de Deus na nossa vida e nosso meio, para que sejamos verdadeiramente filhos amados, que escutam a voz do Senhor e que, como Jesus
Faz a vontade de Deus, mesmo quando parece difícil e doloroso. Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar nesses caminhos de turbulência, de tantas vezes de dúvidas, e possa colocar em nosso coração a maior certeza que nós temos, que o caminho do Senhor é o melhor caminho, é o caminho mais reto, é o caminho mais seguro. Por isso rezemos pedindo à Virgem Maria que venha também nos ajudar nessa caminhada de escolhas, mas também nessa caminhada onde nós possamos nos fortalecer nas escolhas que fazemos e que ela nos ensine cada vez mais a dizer sim ao chamado, à vocação que Deus tem para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E é exatamente com a presença da Virgem Maria que nós queremos acolher o nosso convidado especial nessa noite. E nós conversávamos agora há pouco no café sobre a presença dela na sua história, na verdade, a presença de Nossa Senhora na vida de Padre Gutenberg, que nós acolhemos com o nosso coração cheio de alegria nessa noite para partilharmos conosco deste tema, vocação, uma escolha com sentido, a partir da sua experiência de tantos anos aí na caminhada, da sua experiência vocacional, sacerdotal, e onde o Senhor já andou, por onde o próprio Deus já te enviou, tantas experiências, na verdade, possa partilhar conosco dessa graça. Obrigado. Um prazer enorme estar aqui, né? A comunidade Nascidos da Cruz, também representado por vocês. Já faz muito tempo que eu vi uma pessoa em cima do trio elétrico, há alguns anos atrás. É Meire, sua esposa. Onde eu era apenas um adolescente, um jovenzinho, né, nos encontros que havia com todos os jovens, né, da Arquidiocese de Salvador, porque eu sou soteropolitano, né, sou filho ali de origem da paróquia Nossa Senhora dos Mares, né, da Cidade Baixa. Ali mesmo. E aí depois eu fui para Cajazeiras, estava entregando os conjuntos habitacionais e fui morar lá. E de lá da paróquia Santa Mônica que eu realmente me engajei quanto à minha experiência de ser cristão, né? Que é o primeiro chamado que Deus nos faz, a não ser a vida, é também a ser cristão, né? Um cristão engajado, com 14 anos. É ali que as pessoas normalmente dizem assim, quando é que você... sempre fui católico, sempre desde a barriga da minha mãe. Não, eu tenho um tempo específico. Minha família é católica, minha mãe de vez em quando é igreja, meu pai quase nunca, né? E eu tenho um ponto, né? Ali quando eu fiz meus 13, 14 anos, eu decidi ser igreja. Um cristão engajado na comunidade. Entrei como catequista e aí fui aos poucos sendo levado com algumas resistências, né? Porque todos nós temos resistências. Quando Deus chama a gente sempre tem uma resistência. É incrível. Todas as pessoas que eu tive contato, que fizemos partilhas de vida, principalmente da experiência vocacional, sempre tem resistência. É incrível. É sempre uma dúvida, é sempre um deixa para depois, por que não o outro tem mais jeito do que eu não sei fazer. É aquela situação, né, da resistência. E aí fui trilhando esse caminho. Quando você me falava, né, no convite sobre a questão de ter sentido, a vocação, quando a gente para escutar a voz de Deus, a gente começa a perceber algo diferenciado, né? Algo diferenciado. Porque às vezes, como dizia um professor meu, dizia assim, às vezes a gente se invoca com a coisa, né? Tem gente que se invoca com a realidade, quer ser porque tem que ser, e não é assim. Não é o que eu quero, mas é aquilo que Deus quer, né? Então, nesse chamado, quando Deus faz o chamado, Ele vai dando sinais. Ele vai dando sinais do chamado. E para mim foi muito difícil, porque não tenho uma família perfeita, né?
acho que quase ninguém tem família perfeita. Então vem de uma família no qual sou filho único. Então eu fiquei fazendo discernimento vocacional 2 anos. Tinha uma namorada que não gostou nada da história, né? A única coisa é que quando eu tomei a decisão, que disse para conversar com ela, né? Porque tinha que fazer isso, né? Sinal de respeito, né? Eu disse para ela que estava participando dos encontros vocacionais e ia para que aquilo. Ela perguntava, eu disse, não, porque eu preciso dar uma resposta para mim mesmo. Eu quero ter essa resposta para mim mesmo. E aí quando eu realmente decidi, depois de 2 anos de acompanhamento vocacional com umas freiras, servas da Sagrada Família, também com os seminaristas diocesanos daqui da arquidiocese e também os saletinos, eu decidi, ouvindo mais a voz do coração, eu decidi entrar no missionário de Nossa Salete. E aí tive que conversar com ela, né? Imagina, já tinha 1 ano e 7 meses namorando, aí tive que chegar e conversar com ela. E aí teve aquela situação, né? Aquele choro, aquela coisa toda. Por que você está me trocando? Aquela situação toda. A única coisa que ela me disse, depois que a coisa se apaziguou, que ela disse, pelo menos eu sei que é para Jesus. Né? E já se passaram muitos e muitos anos. Esse ano eu já vou fazer 18 anos de padre, dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. E tantos caminhos que já trilhei, entrei nos missionários de Nossa Senhora da Salete, né? Uma congregação mariana. Saí de uma paróquia mariana, Nossa Senhora dos Mares, fui para a congregação mariana e tive a graça de ser ordenado no dia da Imaculada Conceição. Então foi uma experiência assim, eu sempre percebi a presença de Maria em vários momentos da minha vida, porque a presença talvez da mãe é muito próxima assim, né, da gente, talvez até muito mais que o pai. Eu lembrava quando eu fui morar em São Paulo, eu fiz acompanhamento vocacional, ou psicológico, melhor dizendo, e aí a psicóloga me perguntou, peraí, por que você largou sua vida para seguir a Cristo? Ela me perguntou assim, foi taxativa, quando ela fez a pergunta, porque ela dizia, você tinha tudo para você é filho único, seus pais separados, você só vivia com sua mãe, então tudo girava em torno de você. E de repente você deixa tudo isso de lado e vai viver numa casa que quando eu entrei no seminário eu dividi quarto com 6 pessoas. O mesmo quarto, nós éramos 6 no mesmo quarto. E aí a televisão agora não é mais minha, a cama não é mais minha, né? E eu tinha muito forte isso pelo ser filho único, né? Meus colegas de seminário até diziam que eu cheguei com uma entonação muito forte, é meu, é minha, né? O pronome possessivo, os pronomes possessivos bem taxativos, porque era a minha caminhada, a minha vida era assim. E agora o primeiro que chegasse, ligasse a televisão, assistia. Não tinha mais como ficar, agora eu que vou assistir, né? Não, agora era todo mundo e você tinha que aguentar aquilo ali, porque era a regra da comunidade, então pronto, vai ser o quê? Né? E foram caminhos assim bastante difíceis também, não foram coisas fáceis. E aí eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, que vocação, se não houver renúncias, se não houver sacrifícios, é vazia, não tem sentido, né? E digo a você, né, a vocês que também nos acompanham, que é difícil, né? A caminhada foi difícil porque eu entrei na congregação religiosa internacional, que tinha que estar aqui, tinha que estar lá, acolá, filho único, como é que faz tudo isso? Né? Aí comecei indo para os encontros em Valença, vocacionais. Claro que Deus vai fazendo a coisa devagar, não é tão assim de uma hora para outra. Deus respeita também a nossa condição. A gente esquece, às vezes a gente esquece disso também. Deus respeita a nossa condição. Ele se revela aos poucos pra gente. Então fui para Valença, no interior da Bahia, para os encontros vocacionais. Depois eu morei em Salvador durante 3 anos. Depois ele disse assim, agora tem que ir um pouquinho mais longe. Então eu tive que fazer o noviciado, por ser religioso, lá em Cochabamba, na Bolívia. Então ter que
se sentir nu. Pensa aí, e a gente não teve nenhuma preparação, não. Era assim, ó, o noviciado de vocês vai ser na Bolívia, final do ano vai preparando o coração, que em janeiro vocês estão indo. E aí, você chegar lá sem saber falar, sem falar a língua, o idioma, sem você entender da cultura, totalmente diferente da nossa, comida, até a água é diferente. Uma coisa simples, né? É diferente lá. O sofrimento também do povo é diferente, nem pior nem melhor do que a da gente, só diferente, né? E aí passar um ano inteiro fora, em outro país, depois voltar, depois fui para morar em Gandu, professei meus votos, meus primeiros votos, fui morar em Gandu, no interior da Bahia, fiquei lá 1 ano, aí agora vamos para teologia em São Paulo, mais 4 anos de teologia em São Paulo. Aí, ordenação, que ótimo, agora eu sou padre, né? Aí pronto, diz assim, não, agora você vai morar em Valença. Lá vai para Valença. Morei 2 anos em Valença, depois os meus superiores, numa reunião, depois me ligaram, até achei estranho quando eu vi o número, que minha sede provincial é em Curitiba. 41, meu coração chegar. O que esse povo quer comigo agora, meu Deus? Que eu fui para um projeto de ficar 4 anos em Valença e aí vai para Gandu passado depois de 2 anos. E aí pensei que estava tranquilo, né? Vou ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos em Gandu, interior da Bahia também. Aí eu num encontro em Valença, o provincial liga, quero falar com você, está ocupado? Eu disse, agora eu tô, mas diga logo o que é. Não, é porque a gente está pensando em te transferir. Eu disse, o quê? Eu só tenho alguns meses em Gandu, já vai me transferir? Já vai, precisa de você. Só que na hora que ele disse, precisa de você, disse, me diga logo o que é. Aí ele fez, ser reitor da Casa da Teologia em São Paulo. Eu tinha praticamente saído de lá como estudante e voltar para lá como padre e reitor. Eu disse, aí bateu assim, né, aquela coisa, assim, aquele medinho, aquela coisa assim. Eu disse, me dá um tempo para eu rezar. Deixa eu rezar um pouquinho. Não vou lhe dar resposta agora. Estamos esperando, espero que a resposta seja sim, mas estamos esperando a sua resposta. E aí fiquei uns 3 dias para rezar, colocar mesmo, né, porque a gente, mesmo dentro do contexto da vida religiosa, da comunidade, às vezes a gente esquece que a gente precisa sempre colocar tudo nas mãos de Deus primeiro. Tudo. Não é fácil, porque nós somos filhos de uma geração que nós temos domínio sobre nós mesmos, nós temos o conhecimento, nós somos autossuficientes, somos filhos de uma modernidade, de uma pós-modernidade, contemporaneidade, que o centro do universo é a gente. Eu tenho minha verdade e entre o conflito com o do outro, e aí a gente esquece que a gente tem que colocar nas mãos de Deus, voltar um pouquinho aquilo que estava antes, né? Aquilo que eu gosto muito de lembrar, que inclusive até esqueci de falar que é um pouquinho antes, que é discernimento. Discernimento, uma palavra que a gente já ouviu muito e hoje a gente não escuta mais com tanta força. Discernimento é colocar Deus em tudo que for decisão da nossa vida para fazer qualquer coisa. E tem sinais. Agora mesmo, quando você estava rezando, Alane, né? Aí eu disse assim, vou começar a minha fala pedindo para rezar uma Ave Maria. Nossa Senhora, sempre. Na minha vida, Nossa Senhora, ela com carinho de mãe, doma meu coração. Meu coração é meio, né, impulsivo. Meu coração é meio, quer tudo para ontem. E Nossa Senhora chega assim com o jeitinho dela e vai fazendo com que a gente apazigue, espere, escute, não faça assim, acalme, né? E aí Deus deu a resposta, porque você puxou a oração da Ave Maria, a presença de Nossa Senhora, né? Então a gente precisa também colocar isso, olhar esse horizonte belíssimo que é a nossa igreja, nos convida a experiências magníficas, mas às vezes porque a gente não tem paciência, a gente quer somente as coisas para ontem, que a geração nossa é assim,
né? A geração dos filhos que já nascem fazendo assim com o dedinho, dizendo que quer passar a página do celular, né? As crianças estão assim hoje. É a nossa geração, né? A geração da internet, das coisas rápidas. E aí Deus diz, olha, tenha paciência. Você tem que ter paciência e esperar acontecer aquilo, né? Esperar acontecer. Eu gosto muito de usar uma experiência de vida que eu tive, porque pela minha idade, né, eu tô ali entre as gerações. Então eu ainda sou do tempo que a gente, para assistir televisão, tinha que levantar do sofá, ligar a televisão, aí primeiro escuta a voz, depois esquenta os fusíveis para ver a imagem. Esse negócio de pegar o controle, pá, que já funcionar, sai tudo, é agora. E eu sou dessa época ainda, né, de apertar e esperar o botão. Então a gente também precisa trabalhar isso, né? A gente precisa trabalhar isso porque a paciência, ela é primorosa. É primorosa. Eu gosto muito de Santa Teresa d'Ávila, diz assim, né? Quem tem paciência e espera, sabe esperar, alcança tudo. Só Deus basta. Só Deus basta. Né? Santa Teresa d'Ávila diz isso, só Deus basta. Então é a partir daí que vai fazendo esse contorno, né, de vivência vocacional. E hoje, né, tivemos a missa mais cedo e sempre rezo a oração da messe. Quer dizer, rezo não, canto a oração da messe. Todas as missas. Pedindo que Deus toque o coração daqueles que estão ali. Porque não é só para ser padre, ser freira, mas ser leigos engajados, matrimônios ali dando testemunho do que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho, o que é ser filha, né? Com aquilo que tem, né? Com a vocação, porque existe, é bonito, é belíssimo esse momento que Deus convida. Mas às vezes a gente diz assim, eu vou escolher. Quando a gente escolhe, normalmente escolhe errado. Normalmente a gente escolhe errado. Mas quando a escolha é de Deus, não tem como ser errado. É para a vida toda. Até que a morte nos separe, como diz o rito do casamento. Então Deus nos convida a uma experiência profunda de amor. E essa experiência de amor é que vai fazendo, né, esse momento de estar, de ser e de viver. É isso que é importante. Porque é até bom lembrar, né, eu vi isso uma vez. Eu sou jovem hoje, né, ainda sou jovem, né, vou ficar velhinho. E depois que eu ficar velhinho, que eu não puder mais rezar a missa, para quem que eu vou? Para quem que eu vou falar? Para quem que eu vou celebrar? Aí um padre disse uma vez, numa partilha, disse assim, nesse horizonte, ele disse assim, ninguém. Aí aquilo me impactou. Ninguém? Como assim? Eu sou padre, não vou rezar missa para ninguém. Porque às vezes o Alzheimer chega. Você esquece, você não tem mais. Às vezes você tem um problema do derrame, de alguma coisa, você vai ficar ali, mas você está vivo. E você vai rezar a missa para quem? Você não tem condição mais de rezar. E ele disse assim, sabe por quê que não vai rezar para ninguém? Porque Deus te chamou, a sua vivência vocacional, para Ele. Rezar a missa, estar com o povo, vem depois. Então, se você hoje, sendo jovem, você vai ser padre, você vivencia a seriedade da sua vivência vocacional de maneira profunda e íntima com Deus, depois que você ficar velho, vai ser a mesma coisa. Porque Ele te chamou. É para Ele, Ele te escolheu. Ele não escolheu você para que você servisse ao povo. Não, Ele escolheu você para Ele. E essa escolha para Ele é que te faz você ir ao outro. E quando você não pode ir ao outro, Ele vai continuar te amando de maneira profunda porque Ele te escolheu. Assim na vida matrimonial, assim na vida religiosa, na vida consagrada. Se a gente não lembrar disso e sempre estar acendendo a chama do primeiro amor, sempre, viu gente? Sempre, sempre, sempre. Não existe casamento blindado, não existe vocação blindada, não existe isso. Se a gente não alimentar a chama do primeiro amor, a gente definha, a gente desiste. Tem que sempre fazer isso. Sei que não é fácil porque a gente entra na rotina, né? Na rotina, no dia a dia, nas coisas, vai fazendo e a gente vai perdendo esse horizonte. Não, tem que ser todo dia. Todo dia você tem que ter um tempo de dizer, Senhor, sim, hoje eu renovo o meu sim, a minha vivência vocacional.
eu renovo meu matrimônio, eu renovo meus votos, eu renovo o meu chamado à vida presbiteral, porque é imprescindível esse momento de você dizer e renovar todos os dias, porque senão entra na rotina. E aí, um dia a gente disse sim, na juventude, na beleza da celebração, na cerimônia. O casamento é lindo, né? A ordenação é linda. Consagração das religiosas, eu fiquei encantada a primeira vez que eu vi uns votos perpétuos de umas religiosas lá em Cochabamba, Bolívia. Até hoje não sai da minha cabeça aquela imagem, né? Daquelas crianças entrando com a coroa de flores, e no momento que ela dá a renovação, faz as suas promessas de votos perpétuos, a coroa cai sobre a cabeça e ela levanta o dedo e a criança coloca a aliança no dedo dela, como esposa de Cristo. Ó, chega. É lindo, 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 lindo. Mas se a gente ficar só nessa emoção, a gente não trazer isso para todos os dias, a gente perde. Perde. E deixa se levar pelas ondas da moda, das coisas. E a gente vai deixando Deus de lado. Porque essas coisas vão fazendo a gente, sabe o quê? Começar a querer pegar no leme do barco da gente. Aí a gente começa a deixar Deus de lado. E aí um tempo a gente até esquece que Ele existe. Não podemos fazer isso. Não podemos deixar isso acontecer na realidade com a gente. Então é imprescindível que a gente também tenha essa consciência, essa renovação. Por isso, quando alguém se sente vocacionado a alguma coisa na igreja, a gente tem que escutar. Diz, olha, ótimo. E dizer muito claro, cuidado, quando você disser isso para alguém, se a pessoa disser alguma coisa contra, diga, seja feita a vontade de Deus. Afinal de contas, Jesus disse a Pedro, né? Afasta de mim, Satanás, porque não pensas com as coisas de Deus, mas sim com as coisas dos homens. Quando ele ia ser entregue, né? Então a gente também tem que estar assim, atento, porque senão a gente começa... Eu vi muito, né? Eu vi muito nesse período, quando estava vivendo essa realidade vocacional, eu vi muito gente dizendo contra, porque eu tinha uma vida normal, né? Eu namorava, eu ia pra escola, eu fazia tudo que um jovem fazia. E na cabeça deles não era assim que tinha que ser. Mas quem escolheu foi Deus, não foi eles. E até hoje eu questiono a Deus. Você me escolheu, tem um jeito diferente. Eu tenho um jeito de ser diferente. Mas ele disse que foi ele que escolheu, né? Então o que é que eu vou dizer? Nada, né? Mais nada. Eis-me aqui e vamos lá pra frente. Amém. Louvado seja Deus. Então nós vamos ter um tempinho agora para que você possa escrever a sua pergunta. Já foi. Aí você escreve sua pergunta, né, que nós estaremos respondendo na medida do possível. Né? Você escreve sua pergunta e a gente vai fazer as respostas também. Aí no momento que você coloca no chat aí da conversa, a gente vai responder com toda a gratuidade do mundo, tá bom? Amém. Enquanto isso, vamos escutar. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Um consagrado para amar, um consagrado para
suportar, um amor que não dá pra improvisar, um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. Então, já vou começar com uma pergunta aqui, viu, padre? Olha, essa veio fundamentada. É mais preocupante quando chega na hora dessas perguntas. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos lá. Ó, diz assim, o Papa Francisco nos fala que o dom da vocação é como uma semente divina que germina no terreno da nossa vida. Abre-nos a Deus e abre-nos aos outros para partilhar com eles o tesouro encontrado. Na sua experiência de sacerdócio, como deixar essa semente da vocação germinar? Olha, eu vou usar a mesma coisa que uma freira, porque quando eu fui fazer acompanhamento vocacional, eu tinha umas freiras chamadas Servas da Sagrada Família. E eu fazia acompanhamento quinzenalmente. Então, nós nos encontrávamos de 15 em 15 dias. E chegou um momento que ela disse assim para mim, né? Vocação é igual uma planta. Só que essa planta, quando você joga a terra em cima, para que não seja vista, ela vai ficando mais forte. Ela vai engrossando o talo. E vai chegar um momento que você vai tentar jogar a terra em cima e ela já vai estar saindo talo grosso. Você não vai conseguir mais. Não vai conseguir mais deixar que vejam, né? Porque existe também uma situação que às vezes hoje as pessoas têm vergonha, muitas vezes, de ser visto como uma pessoa vocacionada a uma missão específica, né? Eu mesmo, nesse período de discernimento, eu não tive aquilo que eu fui ter depois que eu entrei na vida religiosa. O quê? Eu descobri a vocação laica. Consagrados leigos. Pessoas que têm uma vocação chamada por Deus, mas ela não é para casamento, não é para entrar no seminário, não é para ser freira. Então, uma vocação específica belíssima. Eu nunca tinha visto falar sobre isso. Nunca. Nunca. Não era como... Hoje ainda temos comunidades de vida, mas não é nem isso. É alguém, de maneira muito específica, chamada por Deus, com um toque tão especial, que ela vai se dirigir ao bispo, né? E fala para ele acompanha, o bispo acompanha aquela pessoa pessoalmente, faz os votos privados, só a família dela sabe. Ninguém mais sabe daquilo. Ela continua na comunidade, na igreja, participando, no trabalho normal, na indústria, sendo professora. E ninguém sabe. Ninguém sabe que ela fez essa opção, né? Que Deus chamou essa vocação. E aí se encontra, se não me engano, de uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, com o bispo, para saber como é que está. E somente. Quer dizer, é uma coisa privada, só ela e o bispo, a pessoa e o bispo, e ninguém mais sabe. Quer dizer, só a família sabe, né? Porque senão fica meio estranho, né? Gente, você não casa, não tem namorado, não tem ninguém. Você trabalha, está na vida. Que história é essa? Você é o quê? É ET? Né? Não é? É ET? Quer dizer, isso eu nem sabia disso. Eu só vim descobrir essa vocação quando eu comecei a entrar mais na vida religiosa. Então, às vezes, as pessoas têm medo de se mostrar essa realidade vocacional. Por quê? Porque vai servir de chacota, né? Vai ser estilizado, ou vai ser tantas coisas que acontecem que as pessoas ficam com medo de fazer isso, de mostrar, né? Críticas, né? Do jeito que vai ser, é o padreco, é a beata, é o rato de igreja, é não sei o quê, aquela coisa. Todos nós sabemos disso, né? Todos nós. Então, que a gente possa realmente fazer germinar aquilo que é vocação, porque é algo belo. Eu falava outro dia, né, lá na minha comunidade, na minha paróquia, que
essa realidade de entrosamento com Deus é pessoal. O marido, a mulher, o esposo, o filho, a filha, o irmão, o pai, a mãe, não tem nada a ver com isso, não. Eles não precisam entender sua vida, né? Eles não estão participando daquilo que você está fazendo de experiência com Deus, né? É só você e Deus e você. Ah, é uma experiência egoísta? Não, não é. É porque primeiro tem que ter esse entrosamento, essa vivência profunda. Depois ela vai desembocar nos outros que estão ao redor, mas aí ela já está alicerçada. Ninguém mais vai dizer, você vai ser padreca. O que importa? O que o outro vai me dizer como crítica, tentando dizer o contrário daquilo que Deus me chama? Não importa. Mas e agora meu marido me... vai na igreja, deixa logo a cama lá na igreja, fala com o padre botar o colchão lá, né? Você está ganhando quanto? Quanto salário você está ganhando? Deixa falar o que quiserem, a experiência é sua, é única, intransferível. Não tem como, né? E aí normalmente as pessoas falam que porque critica isso, critica aquilo. Deixa criticar. A experiência é unicamente sua. Não tem como você tentar colocar na cabeça do outro que está ao seu lado a experiência que você fez de Deus. Não tem como. Cada um tem a sua experiência e ponto e acabou. Não tem outro jeito, né? Então, esse germinar da vida vocacional, ela tem que ser vivida com muita tranquilidade. Não é para também colocar no outdoor ou na vitrine. Olha, agora eu você padre, você feira, eu vou estar na comunidade. Não precisa. Seja aquilo que você é. Deus te chamou assim, na sua simplicidade, da sua forma de ser, da sua forma de agir, né? Às vezes não é aquilo que é o convencional, né? Afinal de contas, na igreja, nos horizontes da história da igreja, a gente vê santos e santas que não foram nada convencional aquilo que era do seu tempo, né? Imagina Francisco chegar e tirar a roupa toda na frente daquele povo todo, assim, toma que é teu, agora aqui é de Deus, eu vou embora, tchau e bênção. Não é convencional. Não é convencional, né? Você vê Santa Rosa de Lima, né? Linda, belíssima, que era para casar, disse, não vou casar, a experiência é pessoal, gente. É claro que tem seus desafios, tem suas coisas, mas é muito pessoal, não tem como o outro viver a vocação do outro, o sentido. Agora, o que a gente precisava lembrar para todo mundo é que a gente tem que respeitar. Isso sim, o respeito tem que existir, a dignidade, porque é uma escolha minha. Se eu estou escolhendo com a base naquilo que Deus me ajudou no discernimento, é isso que eu vivencio, né? Claro, você não vai abandonar seu pai, não vai abandonar sua mãe, mas você tem que também mostrar para eles a escolha, né? Eu mesmo, lembrei disso agora, quando eu fui ler, né, porque a gente recebe uma carta sendo aceito na congregação. E aí eu fui ler essa carta, eu fiquei com essa carta na mão um tempão para ler para minha mãe. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu fui para o encontro vocacional, recebi a carta, e agora como é que eu faço? Porque enquanto tá vendo você no encontro vocacional é uma coisa. Porque você vai, passa o final de semana e volta para casa. E agora? Sair de uma vez. Né? Aí eu sentei com ela no sofá e a gente começou a conversar e disse, eu queria ler um negócio para a senhora. Tem coragem de dizer o conteúdo? Eu fui ler a carta. Quando terminei de ler a carta, eu disse, a senhora entendeu tudo que está aqui? Ela, entendi, você está dizendo que você vai para o seminário. Eu disse, sim, é isso mesmo. Aí ficou aquele clima assim, né? Aquele clima. Ficamos mais ou menos uns 3 dias aquele climão pesadíssimo. Às vezes eu ficava no meu quarto e eu ouvia minha mãe chorando, né? Ela chorava de lá, chorava de cá. Aí eu disse, não, tem que conversar, né? Porque ela disse, primeiro você vai ter que falar com seu pai, né? Aí falei com ele. Primeiro ele me disse um monte de liberdades, né? Meu pai já é falecido já há bastante tempo. E disse assim, olha, quando você sai por aquela porta ali, é como se você não dependesse mais de mim para nada. É como se fosse alistamento no exército. Aí está bom. Mas você vai deixar sua mãe sozinha, que não sei o quê, não era isso que eu queria para você. Porque eu estudei na escola protestante, né? Ainda tem esse detalhe. Eu estudei na escola protestante, estudei na escola adventista da 5ª ao 3º ano do ensino médio. Ainda ganhei a bolsa para ir para o IAN, lá em Cachoeira.
E minhas colegas todas diziam assim, quando elas descobriram que eu era catequista da comunidade, da igreja católica, elas pegaram e perguntaram, que coração duro. Tantos anos na igreja adventista não se converteu. Não aceitou. Porque tivemos um conflito. Elas descobriram porque houve um conflito, né? Porque eu estava no último ano, né, do ensino médio, que antigamente era terceiro ano, e a gente tinha aulas para o vestibular. Então, eles não aceitaram ter aulas no vestibular no sábado, e eu disse, domingo de manhã não posso, porque eu tenho missa. Porque respeito a denominação deles, respeito a minha, né? Então, aí entrou no consenso, porque essas aulas eram acreditadas como aula, né? Como aula. Então, eu fui dispensado porque eu ia para a missa, domingo de manhã. Não ia perder minha missa por causa de aula. Não, botasse domingo de tarde. Se não quisesse domingo de tarde, botasse sábado. Sábado eles não podem. É o dia que eu posso. Então não pode, então vai ficar sem. E aí descobriram que eu era católico. Né? Católico de verdade. Né? Então aí deu daquela situação toda. Né? Então, assim, o momento de você vivenciar essa realidade de vocação, nesse germinar, sempre vai ter coisas que vão empatar você de mostrar, de ser, de viver. E é preciso ter muita convicção. Aí eu volto a dizer, o encontro pessoal com Cristo, ele é fundamental. Porque senão, na primeira coisa que acontece, você desiste. E aí você começa a murchar, na realidade, né, vocacionalmente. Porque Deus te convida, claro que Deus respeita a sua escolha, mas não foi sua escolha, você só apenas se aquietou por causa das críticas. Não é para seja de verdade, seja vivencial. Né? Não seja, como muitas vezes, superficial o pessoal quer que nós sejamos. Né? Então é por aí. Amém. Não, se vocês não... o padre vai falar demais, viu? O padre fala bastante. Eu achei muito interessante isso que o senhor trouxe, em relação à experiência ser mais forte do que as críticas e aquilo que as pessoas falam, né? Porque no caminho vocacional, normalmente se entra nessa crise, porque eu estou vivendo uma coisa que é contrário àquilo que todo mundo está vivendo. E aí começa a querer que as pessoas entendam e aceitem e compreendam. Assim, se as pessoas não compreenderem, aí sofre, aí é uma coisa, e o Senhor trazia isso. E nós enfrentamos isso, né? Acho que todos nós, de uma forma, de alguma maneira, em algum momento, nós enfrentamos isso e precisamos enfrentar. Mas o que é mais interessante é que a experiência com Deus é mais forte do que tudo. E é isso que a gente precisa alimentar, né? É esse encontro mesmo com Ele. Porque acaba sendo mais forte do que aquilo até que projetaram em cima de você, né? Seja os pais ou aqueles que acreditavam que você ia por outro caminho, enfim, os familiares, o que se espera, porque se espera muito, né? Principalmente quando nós estamos nessa fase jovem, se espera muito, se investe muito, quer retornos. Sim. Detalhe importante. Então, quando se faz o contrário daquilo que se espera, o contrário do que se planeja, o contrário do que se projeta em cima do filho, né? Aí o negócio fica diferente. O que falta muitas vezes pra gente, quanto igreja, né, eu falo quanto igreja, é criar em nossas famílias uma cultura vocacional. Eu morei no interior da Bahia, aí vinha sempre algumas pessoas típicas, né, de cidade interior, que é assim, aquela família rica, aquela família, né, ou então as solteironas, as tias, né, as tias que não casam, né. E aí, uma certa vez, eu conversando lá no interior, quando eu morava, falando sobre isso, eu tinha três conhecidas minhas, irmãs cajazeiras. Todas três não quiseram casar. Não tiveram filhos, não quiseram casar, viveram a vida tranquila. Eu até pensei que eram três irmãs. Depois eu descobri que são três pessoas de famílias diferentes que vivenciavam aquele momento de ser solteironas. Ser solteironas. Né? E aí eu falava com uma delas uma vez, a gente foi para um encontro na Diocese de Amargosa, e eu era
um dos padres da liturgia de Amargosa, ela vinha sempre comigo, da paróquia que eu morava, e aí fomos conversando no carro, porque às vezes a distância é longa, né? Eu morava em Valença, Amargosa, 1 hora e meia para conversar. Pela estrada, a gente saía era coisa. E aí ela falava comigo desse momento dela, né? Que aí que eu descobri que elas não eram as irmãs de verdade de sangue, mas eram irmãs de igreja, mas que todas elas ficaram solteironas, porque eram as tiazonas mesmo, e acabou. E ela dizia que ela não se sentia chamada a casar. Ela não se sentia chamada a entrar no convento para ser freira, né? Ela gostava do trabalho da igreja, ela ia, fazia e tal, acontecia, mas aquilo era a vida dela, a felicidade dela. Então, às vezes a gente precisa também, nas nossas famílias, criar essa cultura vocacional, né? Se um jovem diz numa família, dizendo assim, eu vou ser padre, não digo 100%, que hoje mudou bastante, mas uns 80% os pais não vão aceitar. Dentro da igreja. Dentro da igreja, né? Fora, pior ainda, né? Até hoje eu tenho uns meus amigos do ensino médio que até hoje eles não acreditam, né? O que aconteceu? Foi alguma desilusão amorosa? Foi alguma coisa aconteceu. Toda vez que a gente se encontra, que tem uns 5 que a gente sempre se encontra, né? Quando é possível, a gente sempre se encontra e eles sempre batem na mesma tecla. Incrível. Porque não entende, porque o Gutenberg é alegre, animado, era jovem, na juventude e tal, namorava e fazia aquilo, ia pra festa, fazia... Sim, vai ser padre. Até hoje eles não entendem disso. Então a gente precisa criar nossas famílias, é uma cultura vocacional. E uma cultura vocacional não é somente para ser padre, ser freira, mas é olhar para o seu filho, para sua filha e perguntar, além daquela pergunta trivial que a gente escuta, o que é que você quer ser quando crescer? Aí perguntar assim, o que é que você quer? Qual é que você acha que Deus quer de você? O que é que você acha que Deus quer de você? Né? Porque, gente, a gente pergunta, você quer ser quando crescer? Eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser médico, eu vou ser enfermeira, eu vou ser policial, eu vou ser professora, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Sim, mas o que é que Deus quer de você? Você já perguntou a Deus? O que é que Deus quer de você? Essa cultura nós não temos. Infelizmente, nós não temos. E digo a vocês, nós temos jovens que estão aí fora da igreja, que são chamados a serem pessoas santas. Mas não são porque nós, quanto cristãos católicos, nós falhamos em perguntar. Em perguntar. O que é que Deus quer de você? Você já perguntou a Deus? Eu não acredito. Pergunte. Não custa nada perguntar? Custa alguma coisa? O medo da resposta. É porque... Será o que Deus vai me falar? Porque, olha, abdicar de certas coisas do mundo, quando eu falo mundo não de maneira pejorativa, mas do que o mundo oferece para seguir a Deus, a Cristo, não é fácil. É verdade. Não é fácil. É uma pergunta extremamente vocacional mesmo. Eu me recordava, até olhando para o ícone de São Francisco, né? Quando ele vive aquela experiência em que recebe a visita de Deus. Senhor, que queres de mim? É a pergunta que Francisco faz para o Senhor. Essa pergunta me acompanha, assim, desde sempre no meu caminho vocacional. E, para começar, viu? Acho que o padre deu uma dica para a gente. Para começar, deve ser essa pergunta. Não sabe, está em dúvida, tem tantas coisas, tantas opções, enfim. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? O que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor quer de mim? Não é verdade? Vamos para a próxima pergunta. Eu tenho várias aqui, mas... Nossa! Olha. Mas a maioria o senhor já até respondeu, assim. Acho que mas eu tô aqui inquieta para fazer uma pergunta. Vixe, aí fica difícil. Quem tá aqui tá inquieta para perguntar assim? É porque assim, o senhor começou falando sobre renúncias e até falou de uma pergunta que uma psicóloga lhe fez. Porque você tinha tudo, porque você estava fazendo. E eu fiquei aqui pensando, né, sobre isso, porque
A gente fala muito de renúncia e a beleza da vocação realmente está nessa questão da renúncia, daquilo que nós renunciamos. Toda escolha exige uma renúncia, não é só uma escolha vocacional para uma vida consagrada para Deus mesmo, porque tudo tem renúncia. Mas eu fiquei pensando, existem renúncias realmente, e aí está a beleza, mas a beleza também está no sentido e nos ganhos, porque quando Jesus fala, deixa teu pai, você vai deixar seu pai, sua mãe, sua casa, seu tudo, mas você vai receber 1000 vezes mais. Então, quais são esses ganhos? O senhor pode relatar diante da pergunta que lhe foi feita lá no início e hoje, respondendo essa pergunta, quais são esses ganhos que a gente pode ter quando a gente diz um sim a uma vocação e a renúncias também, né, que a gente sabe que tem. Mas tem ganhos e a gente sabe. Sim. E até responde um pouco a pergunta aqui que tem aqui, que é em relação qual é o sentido da minha vocação, né? Uhum. Que tem a ver também com essa questão do ganhar, porque esse ganhar está além daquilo que a nossa própria cabeça pode pensar, né? Sim, sim. Você falando de texto bíblico, tem um que me persegue, sabe? E durante o meu discernimento vocacional, eu ficava assim. E é um evangelho de um dos domingos. E dizia assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Quando eu via esse evangelho no domingo, meu Deus do céu, e isso sempre vinha na minha cabeça, que eu sei a frase, eu não sei em que evangelho tá, não sei, né? Eu sou péssimo para memória, para essas coisas, mas a frase tá ali, ó, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Foi uma das frases assim que eu mais vivi, porque você imagina a renúncia, começar pela renúncia. Um projeto colocado tudo em cima de um filho que estudou numa escola particular de renome na nossa cidade, né? Com a educação protestante. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de Bíblia, eu gosto de texto bíblico, eu gosto de assistir filme. Até hoje assisto desenho bíblico. Passa domingo, eu assisto um pedaço ali entre a minha missa das 7, quando termina, e a missa das 9, começa ali, não sei que canal é, mas minha mãe tá lá assistindo, eu vou 5 ali, um pedacinho, assisto. Depois eu vou rezar a missa, volto, já não tá passando mais, né? Que eu tenho 3 missas no domingo. E nisso daí, imagina a perspectiva de uma família em cima de um jovem que foi criado para ser um médico, um advogado. E de repente, quando ele termina tudo, ele vai e decide, primeiro, claro, aos poucos, né? Eu fui vestibular para História e Filosofia. Meu pai quase infartou, né? Aí a graça de Deus foi porque eu não passei. Eu não sei se eu não passei ou se eu não quis passar. Aí quando eu fiz a segunda vez o vestibular, eu já fiz para Filosofia e passei de primeira. E aí quando eu fui dizer isso a meu pai fez todas as cobranças que você imagina, né? A gente investiu tanto e tal, não sei o quê. Vai ser o quê? Professor? Na cabeça dele não era padre, era professor, né? Ele não tinha ainda absorvido a questão de ser padre. Meu pai tinha até uma ojerize por padre. Nunca conversei com ele assim, quanto vida ele tinha sobre essa questão. Mas eu acho que ele devia ter os traumas dele lá, mas era problema dele. O filho dele foi ser padre, fazer o quê? Né? Então, as renúncias são muitas que a gente faz no caminho e não são fáceis. Não são fáceis porque, por mais que hoje eu tenha feito isso, claro, Deus me agraciou muito, muito, muito na minha congregação religiosa, ter me dado a possibilidade de voltar para Salvador para cuidar da minha mãe. Minha mãe agora está com 80 anos, vai fazer domingo agora, 81 anos de idade, né? E mora comigo. Eu não moro com ela, não, ela mora comigo. Eu trouxe para morar comigo na casa paroquial, né? Então, assim, as renúncias são várias e tudo mais, mas quais são os benefícios? O primeiro benefício que eu vejo hoje, depois desse tempo todo, é que, assim, eu não sou só. E quando eu falo assim, eu não sou só, eu não estou dizendo com pessoas, mas eu sinto a presença de Deus na minha vida.
é o tudo. Porque quando fala no Evangelho que você vai ganhar 2 vezes mais mães, 3.000, aquela coisa toda que tem no Evangelho, é real. Eu tenho mãe em São Paulo, eu tenho mãe em Cochabamba, eu tenho mãe aqui em Salvador, em várias paróquias, em vários lugares. Tenho amigos, né, que eu até faço uma diferença para mim. Hoje, os meus amigos são mais importantes do que os meus irmãos. Você pode até achar estranho. Porque o amigo, para mim, é uma relação de escolha de vida. Eu escolho ser seu amigo, você escolhe ser minha amiga. Irmão, não. Você já recebe ali do jeito que tem, não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então tem tudo mais. O carinho, o respeito. As pessoas, as renúncias que nós fazemos, é porque às vezes as pessoas não entendem muitas coisas, né? Principalmente os religiosos. As renúncias que os religiosos fazem de viver com o que Deus dá. Então se você disser, olha padre, tem aqui pra gente, vamos comer isso aqui, vamos comer. Só tem isso aqui, então vamos partir, cada um com um pedaço e vamos dar graças a Deus e vamos seguir adiante. Né? Vamos viver daquilo que é o momento. E nós, pelo menos a minha formação foi assim. Nós fomos, Deus naquele dia, naquele final de semana, pegou a gente assim, chacoalhou mesmo. Nós fazíamos missões lá na Bolívia. E teve, na época que tinha uma briga, uma guerra sobre o paro, que era por causa da água. Então nós tínhamos uma missão no interior e a gente não conseguiu chegar lá a princípio, no horário que era marcado. Aí quando nós chegamos lá, depois de fazer, pense um grupo, nós éramos 7 jovens, para fazer missão, bater de porta em porta, fazer aquela coisa toda, e levamos na mochila, muda de roupa, lençol, creme dental, tudo na sacola, tudo assim, a mochila pesadinha e tal, tudo assim, sabe? Parecendo que nós íamos para um hotel. Oxi, chegamos lá, o pessoal nem esperando a gente não estava. Aí paramos, vamos fazer. Não vai fazer a missão porque está tendo essa dificuldade. Mas vocês vão ter que dormir aqui e amanhã a gente vê como é que vai fazer vocês irem para casa. Tá bom. Aí eu achei aquilo fantástico. A pessoa da comunidade, o coordenador da comunidade, batendo de porta em porta, perguntando assim, o que é que vocês têm aí que pode oferecer para os missionários? E cada um dando um pouquinho do que tinha. E lá na região, na Bolívia, eles é uma cultura muito de batata e milho. Então cada um deu um pouquinho, aí juntaram a gente lá no salão da igreja e colocaram na mesa. Só tinha isso. Nós olhamos, pensamos que ia ter um frango, uma carne. Só tinha milho e batata. Só. Não tinha mais nada. Nem sopa. Porque a gente passou do horário deles chegarem, que lá eles fazem. Os pobres lá tomam sopa. Né? Muita sopa. E não tinha nem sopa. Só tinha milho e batata. Foi isso que nós comemos. E aí na hora de dormir, vamos dormir aonde? A gente tem um lugarzinho ali. Éramos 7 brasileiros, 7 noviços, com um mestre, o padre, com sua idade já avançada. Quando nós entramos na casa, aí a gente olhou assim, ixi. Vamos dormir aonde? Aí tinha uma cama. Uma cama. Aí a gente disse, olha, vamos dar pro padre, né? Idoso, não consegue nem estar no chão. Aí demos a cama para ele, e aí, quando ele mostrou, não, dá a cama pro padre, a gente vai se acomodar no outro quarto. Eu falei, não tem outro quarto. Era a sala. Olhamos assim, chão batido. Um olhou para o outro. Fomos procurar água para escovar os dentes. A gente pegou o copo e ficou esperando encher assim, ó, na gota. Nas gotinhas assim, a torneira aberta, e a gente esperando as gotas encher pela metade do copo. Para cada um escovar os dentes. Não tiramos nem a roupa que nós fomos. Deitamos, jogamos os lençóis. Graças a Deus a gente tinha os lençóis, a gente levou um lençol. E o rapaz achou uns 2 cobertores mais grossos, porque lá faz frio à noite, em Cochabamba, na Bolívia. Então dormimos todos enfileirados, jogamos os lençóis no chão, dormimos todos um do lado do outro e jogamos o edredom por cima de todos os 7. Os 2 edredons. O que deu. O que ficou para lá de fora, paciência. Na volta para casa, no dia seguinte, nós andamos pela estrada muitos quilômetros.
Vocês sabem o que é a vontade de pegar, abrir a mochila, sair jogando cueca para um lado, calça para o outro, que eu tinha levado coisas que na cabeça da gente ia ficar 3 dias, na hora não tinha nem como, né? Então, diante desse momento, é imprescindível ter esse momento também das alegrias que se tem. Hoje eu aprendi a viver com pouco. O pouco. Aprendi a viver com pouco. A alegria de você estar com Deus não está só. Eu não me sinto solidão. As pessoas dizem, eu estou na solidão, padre. Aí vem liga para mim, eu digo, minha filha, reze. Reze. Mas já reze de novo. Você não está rezando certo. Peça. Quem tem Jesus nunca está sozinho. Nunca tem sentido de solidão. Porque a solidão é algo que você pode ter muita gente ao seu redor, mas você está ali no sentido de solidão, você não consegue se sentir com ninguém. Mas se você tem essa experiência de Deus e vivenciar esse momento com Ele, é perfeito, você nunca vai se sentir só. Aí vem as outras coisas. Vem as mães, vem os amigos, vem as pessoas queridas. Todas essas pessoas vão deixar um pouquinho de Deus da vida deles para você. Mas a primeira, para mim, o mais importante é isso. Hoje eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Eu sempre vou estar como eu sou hoje. Alegre, brinco. Tá. Tem uns momentos, claro, né? Mas, em sua totalidade, é isso. A benesse que hoje eu percebo na minha vida, quanto padre, quanto religioso, é porque eu nunca me sinto só. Eu vou ao cinema sozinho, eu vou em algum lugar sozinho, eu viajo sozinho, eu vou para as paróquias sozinho, não ando com todo mundo na minha escola. O pessoal até fala, padre, isso é diferente. Eu digo, eu prefiro vir sozinho. Eu vou sozinho, não tem problema não. Mas eu não me sinto só, porque nessa experiência que eu tenho com Jesus, Ele está sempre comigo. Né? Porque quando eu fiz o meu discernimento, a única coisa que eu pedi para Deus, hoje eu peço até mudei um pouquinho, né? É porque eu queria viver a realização de ser feliz. Onde Deus me colocasse, que eu fosse feliz. Onde Ele me colocasse, para onde fosse, é feliz, ser feliz. Porque digo a vocês, testemunho de vida, ser feliz em Deus é algo fabuloso. O mundo pode estar caindo ao seu redor. Se você está feliz em Deus, você consegue administrar todas as dificuldades que você tem. Porque você nunca vai estar triste, abatido. Não, porque você tem a certeza de que Deus lhe fez. E eu fiz esse contrato com Ele. Né? Ele ser feliz. Ele me fazer feliz. Então, até hoje, Ele nunca foi contrário a isso. Não é? Então, eu digo isso, que a primeira benesse é essa. As outras vão chegando. Os carinhos das pessoas, as amizades verdadeiras. Onde você chegar, se eu for para Gandu, tem um lugar de dormir. Eu for para Valência, tem um lugar de dormir. Se for para Cochabamba, tem um lugar de dormir. Vou para São Paulo, tem um lugar de dormir. No Paraná, onde eu fui passando, eu tenho um lugar onde ficar. E as pessoas me acolhem com todo amor e com carinho, até como filho. E às vezes brigam quando minha mãe conhece minha mãe. Que sou mãe dele também, viu? Aí minha mãe, eu sei, é da igreja, não tem jeito, né? Tem que partilhar. Né? Tem que partilhar. Aí minha mãe faz, mas nasceu de mim, viu? Tem mais alguma pergunta? Amém, tem. Ave Maria. Tem tempo? O tempo? Tem um que até dá para emendar aí com o que o senhor está falando. Porque quando o senhor falava, me vinha muito isso. A gente pensa a questão da vocação e do chamado muito com o pensamento do mundo, assim. Mas é um pensamento diferente que a gente tem que ter, até para a gente saber o que é perda e o que é ganho. Né? Porque para muitas pessoas, o que é ganho para nós não é ganho para eles, mas é a forma de pensar. E aí tem uma pergunta aqui que vai dizer assim: como corresponder ao apelo de Deus em um mundo que nos faz desacreditar que existe vocação? Olha, ser sinal. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Tem que ser sinal. E quando eu falo ser sinal, é assim. O mundo pode chegar e dizer assim: a bênção é coisa velha, é coisa arcaica. Né? Sua bênção, minha mãe, meu pai. Não. Eu tenho um afilhado que eu digo assim: cadê? Ei, sua bênção, meu pai, Deus te abençoe. Ser sinal.
Ele tem apenas, agora ele está com 4 anos. Esse sinal. O que eu estou dizendo para ele me pedir a bênção, como padrinho dele, é porque eu quero que Deus esteja sempre na vida dele. Porque eu não abençoo ninguém. Eu sou apenas o canal para que Deus chegue, através de mim, abençoar ele. Aos poucos. E aí outras realidades. Né? Você, naquilo que você é. Né? Outro dia, uma moça assim ficou abismada comigo, porque minha mãe faz consulta, né? Minha mãe tem consulta. Minha mãe não tem plano de saúde, minha mãe é no SUS. Né? Imagina uma pessoa de 80 anos, os planos de saúde não tem como, né? É caríssimo. E aí eu vou. Minha mãe não vai para a fila, mas eu vou. E aí eu fico lá na fila, no posto do SUS, com chuva, com sol, tomando vento, e fico ali. Aí teve uma conversa, um rapaz na minha frente, e tava falando demais, ele disse, que não sei o quê, porque, vê se, aí puxou um assunto de não sei o que lá, eles falaram tanta coisa, que aí eles falando assim, vê se os pastores estão aqui, né, se pega a fila para não sei o que mais, eles bestalados vão para a igreja, não sei o que, aí a moça estava do meu lado, aí eu mexi com ela, né, ela estava interagindo comigo, eu disse assim, e será que padre pega a fila também? Aí ela fez, eu não sei, eu acho que não, eu disse, eu acho que sim. Aí ela fez, por que você está dizendo isso? Porque eu estou aqui na fila. Ela olhou para mim assim e disse, o senhor é padre? Eu disse, sou. O senhor é padre mesmo? Sou. Aí, mas o senhor está aqui? Eu disse, porque eu vim buscar, vou marcar a consulta da minha mãe, endocrinologista e tal. Né? Aí ela fez, nossa, que legal. Nossa, né? Que coisa, né? Quer dizer, isso é sinal. Simples. Simples, né? As pessoas, às vezes, e como eu dizia um pouco tempo atrás, né, alguns minutos atrás, é um padre meio diferente. E né? Eu pego ônibus, eu vou para lugares, eu vivencio ali e seja sinal, né? Se é para ajudar alguém, se é para fazer alguma coisa, isso é sinal. É a única forma, no tempo que nós vivemos hoje, onde as pessoas hoje se dão ao prazer exacerbado. Hoje as pessoas só pensam que vida de igreja é para quando você já está velho. Né? Quando diz assim, aí tem um padre amigo meu que diz assim, deu a carne para o diabo, agora dá os ossos para Deus, né? Vai esperar fazer isso? Não, de maneira nenhuma. É agora, o momento é hoje, é aqui. E nós precisamos, quanto católicos que somos, cristãos, ser sinal da maneira que você é, da maneira que cada um é. Né? Você está ali, é o padre que joga bola, é o padre da moto. A gente precisa olhar esse horizonte e dizer assim, é sinal. Não está ali, ele está sendo aquilo que ele é, sendo sinal no meio dos outros. Né? Sendo sinal. E isso é imprescindível, ser sinal. Claro que a gente não vai botar na testa, né? Assim, né? Claro que você corre certos riscos, né? Com certeza. Agora você tem também que ter o seu momento, a sua segurança, né? Porque é como diz, né? Você não está trajado tal qual, e aí de repente o outro já olha com um olhar diferente, vê com coisa, aí vem assim, aí começa a se engraçar e diz assim, olha, eu sou padre. Mas é verdade? É. Eu sou padre. Aí você começa, já tira o olhar, aquele olhar que tinha do desejo, da vontade, e já joga para o outro lado. Porque tem que ser assim. Porque, inclusive, eu dizia assim, né, um determinado momento na minha vida, que as pessoas não estão erradas nisso, não. Né? Eu tive uma experiência dentro da igreja. Eu fui morar quando eu era em Gandu, e eu, assim, roupa normal, não era padre, era irmão. Né? Eu era irmão. De votos, castidade, pobreza e obediência. Votos temporários. E cheguei na comunidade, no dia de celebração. O padre me levou. Eu sentei lá no final da igreja e participei da celebração. Para mim tá ótimo. Aí aquilo rendeu, porque depois eu fui apresentado, foi indo, até que chegou um momento que uma das catequistas dessa comunidade, que me viu a primeira vez antes de ser apresentado, começou a sentir um sentimento de amor por mim.
E aí, engraçado que nesse período, a minha orientadora espiritual era a orientadora espiritual dela também. Porque ela começou a ter essa dificuldade na questão da afetividade, ela procurou a freira, né, para tentar ajudar ela. Se ela estava maluca da cabeça, como é que você se apaixona pelo irmão? Primeiro, nem sabe o que é irmão. Não sabe o que é. Sabe o que é padre, sabe o que é freira. Mas irmão não sabe o que é. Né? E aí a irmã tentou ajudar ela e tal. E depois ela teve coragem e me disse, né, que quando eu ia embora, porque eu passei em Gandu, depois eu ia para São Paulo, para teologia, fazer teologia em São Paulo. E aí, nas semanas antes de eu ir embora, ela queria falar comigo alguma coisa. Ela estava muito insistente em falar comigo. E aí, marquei com ela, a gente conversou, foi para conversar, e ela me falou, assim, muito madura. Madura, assim. Eu fiquei extasiado. Madura. Disse, olha, aconteceu assim, assim, assim. Você lembra quando você chegou e você sentou lá no fundo da igreja? Eu te vi, eu me encantei por você. Depois que eu fiquei sabendo que você era irmão e fui entender o que era esse negócio de ser irmão, e tô apaixonada. Não vai embora. Aí eu disse, bom, então agora eu não posso lhe ajudar mais, que agora eu sou a fonte do seu problema. Eu sou a fonte do seu problema. E disse para ela, olha, o homem que casar com você vai ser um homem muito feliz. Porque você demonstrou muito amor, independente da condição a qual você estava abraçando. Catequista da comunidade. Eu trabalhava com os catequistas da paróquia. Eu estava no encontro todos os domingos. Fazia os encontros, tinha as preparações, as conversas e tudo mais. E ela aguentou isso quase um ano. E aí eu disse para ela, não. Mas não foi isso que Deus escolheu para mim. Eu quero ser feliz. Eu tinha deixado um relacionamento de 1 ano e 7 meses. E aí contei para ela a situação. Então, quer dizer assim, é preciso ser nesses momentos. E, claro, não desdenhei dela, nem maltratei, nem rechacei, nada. Só disse, a sua opção foi essa. Eu entendo, não é culpa sua, porque eu cheguei, menino novinho, né? Vistoso, né? Era bem magrinho e tal, bem assim, apessoado, menino novo, assim, né? Então, quer dizer, estava ali, não foi culpa sua, não se culpe, eu dizia para ela, não se culpe por isso. Agora viva, que beleza tem esse sentimento. Mas eu não posso corresponder a ele, porque esse não é um sentimento meu, é seu. Mas o homem que casar com você vai ser feliz. Vai ser um homem feliz. E até hoje, tá aí, procurando um marido para ela. Porque, infelizmente, né, a coisa anda por aí, né? Infelizmente. Hoje, casamento tem que ser deixar Deus escolher. Né? Deixar Deus escolher. Tem mais perguntas? Oh, meu Deus. Eu acho que essa live hoje vai... Quando respondemos a uma vocação, passamos por altos e baixos. Como passar por esses momentos baixos sem perder a esperança no eterno? Eu não diria nem perder a esperança no eterno. Eu voltaria àquilo que é primeiro. Claro que o eterno é. Mas voltaria àquilo que é o primeiro. O amor primeiro. Eu amo a minha mãe. Amo a minha mãe. Fiz vários sacrifícios e farei vários outros necessários que seja. Mas não amo mais minha mãe do que a Deus. O amor de Deus para mim é o tudo. Se sentir amado por Deus é algo que eu não tenho palavras para dizer. Sabe quando hoje na missa eu falei da questão do poço? Ao povo, sabe o que é o poço, né? Que eu quero dizer na missa que o poço tem a função de dar água, né? E cada poço tem seu gosto. Cada poço tem sua maneira de ser. E a água sai da vida, sacia a sede, faz tudo. Mas todo poço que dá água límpida e gostosa, no fundo tem sua lama. Todos os poços têm. Todos os poços. Inclusive
A lama é um dos componentes que dá gosto à água, que o pessoal em cima usufrui e gosta. Sempre assim. Mas todos nós temos assim. Todos nós somos assim. Todos nós temos as nossas imperfeições, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos nossos limites. Mas isso não diminui a possibilidade do gosto de viver que nós temos e que podemos dar para os outros também, né? Então, a experiência hoje que eu digo é essa experiência de amor. É difícil hoje a gente entender o que é amor. É difícil. Não é fácil. Porque a gente vê pessoas que matam a outra por nada. A gente vê mães, se a gente pode dizer assim, sem criticar, né? Sem colocar valores morais, que pegam seus filhos quando nascem, colocam dentro de uma sacola plástica e botam ali no lixo. A gente vê pessoas que esquartejam a outra, né? Pessoas que trazem tanta desgraça que às vezes a gente fica até pensando se são humanos, se nós somos humanos ou se nós estamos nos tornando animais, situações animalescas que estão acontecendo. E mesmo assim, acreditar no amor de Deus, com todas as situações, não é fácil, mas é preciso. E onde é que hoje eu alicerço isso? Porque eu sei que todo mundo, inclusive minha mãe, pode um dia voltar das costas para mim. Mas eu tenho a plena certeza que Deus nunca vai fazer isso. Nunca. Sei que é difícil porque a gente conhece o amor só materializado, né? Infelizmente. E eu mesmo quando fazia no noviciado, a gente fazia um retiro por mês. Chegava uma hora de ser... já tinha retiro. E o retiro da gente era uma semana. A gente entrava numa casa de retiro e ficava uma semana. E muitos desses momentos eu pude conflituar a minha vida, a minha história. A minha vida, a minha história. Ao ponto de olhar para mim e dizer assim: que religioso, quem é você nesse mundo todo? Será que você vai ser cópia do padre fulano? Do padre cicrano? Do irmão cicrano? Na época estava na moda padre Marcelo Rossi, na época, né? Então, você vai ser quem? Vai ser cópia de quem? E uma vez, eu vindo de Valência para Salvador, no ferryboat, eu olhei para o céu assim, ó, e vi as estrelas. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não entrei no barco, no ferryboat, e saí do mesmo jeito. Eu saí com muitas indagações da minha vida. Porque mesmo respondendo o chamado, mesmo vivendo ali, eu já estava entrando na rotina de ser parecido com os outros. A maneira de rezar de fulano, a maneira de preparar a oração de cicrano. Porque quando a gente vive em comunidade, a gente não tem como escapar muito disso, né? A gente quer fazer uma oração, aí digo, olha, fulano faz assim, vamos fazer de um jeito parecido. Aí a forma de rezar, a forma de falar, a forma de se colocar. E eu ficava perguntando, quem é que eu sou nesse mundo todo, nesse universo todo? Você cópia de quem? E aí não teve jeito, não teve cópia. Porque um desses retiros, que foi o que eu descobri, o meu lema da minha ordenação, né? Eu descobri através de um texto bíblico. Primeiro, eu comecei com um texto de... Deixa eu segurar um pouquinho. É difícil falar da gente mesmo e... A serva de Sara. Comecei quando aquele texto de quando diz assim, olha, deixa ela lá no deserto com o filho. Comecei com esse texto. Sabe que terminei com o Salmo 116, versículo 116, que diz assim: Senhor, eu sou teu servo, filho de tua serva. Tu rompeste os meus grilhões. Assim foi. E assim está sendo. Esse foi um momento assim que
Isso foi num retiro no noviciado. Eu estava em 2000, lá na Bolívia, em Cochabamba. E trouxe esse texto guardadinho no coração até quando eu escolhi o tema da ordenação presbiteral. Senhor, sou teu servo, filho de tua serva, tu rompeste os meus grilhões. E eu me lembro dele, sabe, sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque é o salmo da Sexta-feira Santa. É o salmo da Sexta-feira. Eu nem sabia que era o salmo da Sexta-feira Santa. Quando eu fui olhar, meu Deus do céu. Ali naquele momento do despojar-se, e todas as vezes toca nisso, né? Então que a gente possa, nisso que eu estou falando, né, assim muito motivacional, dizer, quando você faz o encontro com Cristo, não tira o foco dele não. Não tira o foco dele não, porque se você ficar olhando para os periféricos, você vai se desesperar com a fome, com a desgraça, você vai se desesperar com as situações das famílias, você vai desesperar na sua casa, porque você não tem família perfeita, você vai desesperar com tudo isso. Mas não é para se desesperar não. Foco em Jesus e ao redor espalhe só o amor que você vive com Ele e ajude as pessoas da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Vai assim que vai dar certo. Tem que respirar fundo. Amém. Acabaram as perguntas daqui. Opa, acabaram as perguntas. Então, dizer assim, agradecer, né? Um momento assim muito profundo. Faz tempo que eu não paro para pensar um pouco, rever minha caminhada vocacional, minha vida, meus horizontes, né? Então agradeço a vocês pelo convite, a comunidade Nascidos da Cruz, né? Meire, Márcio, né? O pessoal aí da comunidade, alguém que trabalha muito com a gente também, né? Marcos, lá no setor juventude, porque esse pobre aqui também ainda tem o setor juventude para trabalhar da arquidiocese. Marcos dá uma boa ajuda, né? E que bom poder eu ter tido essa possibilidade de estar aqui com vocês. E todos aqueles que vão também vivenciar esse momento no que está aí no YouTube de vocês, da comunidade Nascidos da Cruz. E só para terminar minha parte, que depois não vou falar mais nada, tem uma canção que faz tempo que eu ouvi essa canção e me ajudou muito na minha época vocacional. Muito. Depois disso, né, eu vi outro dia, disse assim, você sabe aquela coisa que quando você não está esperando e daqui a pouco você escuta os acordes, aí você se joga num tempo assim que... Sabe como é assim? E foi assim. Eu ouvi... A primeira vez que eu vi essa canção, acho que eles nem sabem, nem sei se existe mais esse grupo. Eu estava fazendo um trabalho vocacional lá na Itinga. E tinha uma banda chamada Fanuel. Não sei se eles... Não existe mais, né? Ah, Fanuel. Aquilo me chamou muita atenção e eu estava no encontro e eu vi eles cantando essa canção que disse... Não tem outro jeito, né? Não tem outra forma. E que diz assim: amar-te mais. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos. Amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos. Amar-te e dar a vida só por ti.
com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Amém, gente, amém. Amem a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo, ame as criaturas, viva a realidade de amor, faça sempre isso aí. Ame, ame e ame. Amém. Então nós só temos que louvar e agradecer a Deus por este tempo de partilha tão rica. Mas de forma muito especial, assim, louvar a Deus pelo dom do seu ministério, por aquilo que você tem vivido durante todos esses anos. Mas assim, me vinha muito ao coração enquanto o Senhor falava, de dar graças ao Senhor, porque Ele te pediu para ser diferente e você tem buscado, o Senhor tem buscado ser diferente, né? O Senhor falava isso no decorrer do testemunho. Então que o próprio Deus, Ele possa te dar forças para você continuar vivendo aquilo que Ele te pede, né? De ser diferente, de ser você e de continuar sendo sinal na vida de tantos homens, mulheres, famílias, crianças, jovens. Nós temos uma juventude precisando realmente de sinal de alguém que ama Deus, que vive a vocação feliz, e isso é importante. Então, bendito seja Deus, obrigada por partilhar conosco do seu sagrado, da sua experiência, da sua vivência de intimidade com Deus. Obrigada mesmo. Louvado seja Deus. Irmãos, nós agradecemos também a cada uma por participar conosco deste tempo. Queremos dizer que foi uma alegria imensa estarmos juntos nessa semana, falando deste tema, vocação, uma escolha com sentido. Com certeza, após escutar tantas experiências, tantas dicas, nós vamos seguir buscando mesmo fazer aquilo que Deus quer de cada um de nós. Amém? Então, nós queremos convidar você que está aí para participar do nosso simpósio teológico sobre a Paixão de Cristo nos dias 9 e 10 de setembro, aqui no auditório do Colégio Salesiano, Salvador. Você pode buscar os nossos contatos e nas nossas redes sociais para que estejam acompanhando e também vendo a questão da inscrição, tá bom? Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, paz e cruz!
Então nós vamos nos preparar para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Deus rico em compaixão e misericórdia, por intercessão de Nossa Senhora e São José, abençoe cada um de vocês, esta casa, a casa de cada um de vocês, seus parentes, amigos e todos que vocês puderem ser sinal na vida deles, possam sentir as bênçãos e o amor misericordioso do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.